filho na mão, mulher. Isto aqui. André Filipe, dirija-se ao confessionário. André. Estas são as imagens que comprovam o comportamento descontrolado de André Filipe horas antes de ser obrigado a abandonar o reality show da TVI. André Filipe, as ordens são para cumprir e se não as cumprir, vai... Horas depois, o jovem do Barreiro é internado de urgência devido a um surto psicótico. Hélia Monteiro, a mãe do ex-concorrente do Big Brother, abriu a porta de casa à CMTV e não conseguiu esconder a revolta pelo facto de não ter sido ouvida. Sinto uma revolta, sim, porque acho que na própria terça-feira já tinham que me dizer que ele não estava bem, não é dizer que estava tudo bem. Tinham que me dizer que o André não estava com comportamentos inadequados e que, possivelmente, poderia ter poderia precisar de algum apoio psiquiátrico, não sei. Quando chegou a casa, na quarta-feira, dia 23, Hélia percebeu-se que o filho continuava descontrolado. O André, quando chegou a casa, ele não conseguia parar de falar e começou a retratar tudo e mais alguma coisa. Ou seja, começou a retratar a infância, momentos de infância até à vida adulta, como também momentos da casa, mas sem parar de falar e sem deixar ninguém sequer intervir, porque ele queria falar, deixem-me falar. E ele acabou por ir à despensa, buscar os alimentos, identificar os alimentos e dizer, olha, isto na casa, por exemplo, a Jéssica fazia isto, com estes cogumelos ela fazia isto e isto. Olha, este detergente que tu tens aqui, olha que engraçado, lá também tínhamos o detergente de limão, com limão, mas não era esta marca, era outra, dizia-me ele. Ou seja, fez uma descrição, foi recordar certos momentos na cozinha, penso eu. O sentimento de revolta pelo facto de ter sido obrigada a internar o filho aumenta a cada dia. O sentimento é uma grande revolta, não é? Porquê que deixaram isto acontecer? Porquê que isto aconteceu Porquê que deixaram chegar a este ponto? Porque se eu na terça-feira eu tivesse ido pescar, na quarta-feira não tinha havido estes acontecimentos de manhã e ao longo da noite. Tinha-se travado. Porquê que não me deixaram travar logo isso? Estes comportamentos, porque obviamente se não era missão, se não era representação, se não eram estas duas hipóteses, só poderia não estar bem. As poucas horas de sono e a alimentação desequilibrada não mereceram, na opinião de Hélia Monteiro, a atenção devida por parte da produção do reality show da TVI. A partir do momento que me dizem que ele não dorme desde o início do programa, praticamente não dorme, logo aí dá para perceber que alguma coisa se estava a passar. Obviamente devia ter havido uma intervenção, nem que fosse com um calmante, qualquer coisa, que lhe dessem para ele poder descansar. Já depois da expulsão, a apresentadora Teresa Guilherme revelou a uma revista de televisão que André Filipe não tinha defesa possível. Não há defesa possível, mas porquê? O André é um criminoso? O André foi um criminoso no programa? Não percebo. Assim, não consigo compreender essa frase, nem essa reação, nem essa atitude. Porque o André está a ser julgado cá fora, parece que está em julgamento, numa praça pública. E o André não merece isto. Sobre o futuro do filho, Hélia Monteiro sabe bem o que tem pela frente. Acho que ainda temos aqui um longo percurso. Até ele chegar... Primeiro, eu acho que ele tem que ficar bem e temos que tentar que ele fique bem. A segunda fase será... ou seja, a segunda fase será informar o André da realidade do que é que se está a passar cá fora. Mas eu há pouco falei com os médicos e eles disseram, com os médicos não, com a enfermeira, e ela disse-me que possivelmente esse trabalho vai ter que ser feito pela psiquiatria e pelos psicólogos, porque ele ainda está neste momento em estado crítico. Foi o que me disseram. André Filipe mantém-se em estado crítico no Hospital do Barreiro e sob o efeito de medicação forte, depois de ter sido internado esta quinta-feira devido a um surto psicótico. Uma patrulha